11h56. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. O novo som do Brasil. Rádio Contemporânea AM 990. A visão do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos tipifica a realidade do mundo em que vivemos. Criaturas vazias, quebradas e espiritualmente mortas, espalhadas pelo vale desse mundo. Deus ordenou a ele que profetizasse aqueles ossos e os mesmos passaram a se movimentar e se recompor. Ossos secos! Ouvi a palavra do Senhor! Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis! Porém, apesar de se transformarem em corpos, faltava-lhes o mais importante. Profetiza o Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam! É isso que o Espírito Santo realiza no interior dos que a ele se entregam. Ele transforma aqueles cuja vida é como um vale de ossos secos. Participe do jejum de Daniel. Receba o Espírito da vida e torne-se um membro desse exército forte do Deus vivo. De 22 de setembro a 13 de outubro. Quem sabe se você é um dos que começaram a caminhar e que por algum motivo parou. Você já falou várias vezes com Deus: eis-me aqui. Mas hoje Deus te procura e não te acha. Talvez as provações, as dificuldades, os diversos problemas fizeram com que você esfriasse no amor. Mas quando você ouve falar de Deus, o seu coração arde e você sente saudades de Deus. Queremos dizer que nós estamos esperando por você. O corpo de Cristo tem estado triste porque sente a sua falta. Queremos dizer que estamos precisando de você. Volte. Você faz parte de nós. CYJ 461, AM 990 kHz. Rádio Contemporânea AM 990. Nas horas de dor e sofrimento, quando parece que não temos forças para continuar vivendo, quando o ar parece nos faltar, pessoas nos rodeiam, tentam acalmar o nosso coração, estão ao nosso lado, prontos para ajudar. Mas parece que falta ainda alguma coisa maior. As pessoas podem ajudar, mas quem pode pisar, entrar no coração da gente? Ninguém pode restaurar o nosso coração tão sofrido. Somente Deus, não é verdade? Por que então não podemos aceitar a boa dádiva de Deus e sermos gratos? É tão simples. Você precisa aceitar o puro e verdadeiro amor de Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais,
está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. O nosso telefone é 2582-0990. Contemporânea AM 990. Em todo lugar que passamos, ouvimos pessoas falarem sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Por onde quer que você vá, você encontra uma Igreja Universal do Reino de Deus. Isso significa que existe uma porta que está sempre aberta. E durante tanto tempo, essa porta tem recebido sofridos, necessitados. E no momento que entram, são recebidos pela fé. Esta é injetada em cada coração e algo extraordinário acontece. Elas por Elas, com Silvia Jane Crivella e Eliana Ovale. A mulher em primeiro lugar. Estamos novamente com o programa de rádio Elas por Elas, aqui na Rádio Contemporânea 990 AM. Silvia Jane Crivella, eu e nossas convidadas vamos debater sobre assuntos muito importantes do universo feminino. E o tema hoje é racismo. Agradecemos o convite do Bispo Carlos Quirino para estarmos aqui. Tudo bom, Silvia? Tudo bem, Eliana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Contemporânea. É um prazer enorme estarmos aqui e falar de um tema tão importante que já existe desde o início da criação, né? Que nós temos que debater isso até hoje. Verdade. Impressionante como isso ainda existe, enrustido, né? Numa sociedade brasileira que é uma mistura, nós somos uma mistura de raças. Aqui ninguém pode dizer que é 100% branco, nem 100% negro, porque nós somos tudo misturado. Não tem jeito. E ainda assim encontramos pessoas que se sentem superiores às outras, só por causa da cor da pele. Isso é inadmissível, né? Então, se você está ligado com a gente, participe, dê sua opinião, faça perguntas. Esse tema é muito importante. Nós temos que debater, sim, porque isso não pode continuar. Nossos jovens, nossas crianças têm que ser educadas a respeitar o seu semelhante. Bom, antes de apresentar as nossas convidadas, eu queria ler um versículo da Bíblia. Olha o que a Bíblia Sagrada diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Veja que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, já nos coloca como todos iguais. Somos todos iguais diante de Deus. Ninguém é maior ou menor. Podemos no mundo ter um sucesso maior que o outro, mas diante de Deus somos todos iguais. Portanto, você não permita que ninguém te desvalorize, porque o próprio Deus pagou um alto preço pela sua vida. Você é muito precioso. Gostaria aqui de apresentar as nossas convidadas. Estamos recebendo pela primeira vez a Mona Lisa Guimarães. Oi, Mona Lisa, tudo bem? Olá, tudo ótimo. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando desse tema tão importante, né, para a nossa sociedade, não só para os evangélicos, mas para todos os homens na Terra. Sim, com Obrigada pelo convite. Agradecemos a sua presença. A Mona Lisa é coach integral sistêmico, autora do livro Vale a Pena Acreditar. E obrigado por nos dar uma cópia dele, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada. É treinadora oficial do grupo Inodê e uma das principais líderes no Rio de Janeiro. Inclusive, você viaja para o exterior, né? Bastante, é. Hoje nós estamos em 6 países já.
Que legal, legal. Muito obrigada. Ela é casada e mãe de 5 filhas. Vocês não vão acreditar. Quem estiver olhando pelo Facebook vai ver que é inacreditável. Ela parece uma garotinha. E com uma netinha, né? Qual a idade da sua neta? 1 ano e 8 meses, já vem outra no caminho aí. Que delícia. Está grávida de novo, 5 filhas lindas. Que legal. Uma família enorme, maravilhosa. Que bom. Deus te abençoe. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Temos também a presença da Mila Schiavo. Oi, Mila, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. É um prazer estar aqui também. Muito importante esse tema. Eu acho. Estou muito feliz de estar aqui e agradecer a presença de todas também. E nós que agradecemos você ter vindo, Mila. A Mila é coordenadora da Escola da Música da Associação de Amigos da Cidade das Artes. Tem graduação em música pela Berklee College of Music em Boston, nos Estados Unidos. Tem mestrado em administração e MBA em gestão pública e agenciamento cultural e em gestão empresarial. É percussionista e produtora musical de diversos artistas nacionais e estrangeiros. Exatamente. A gente estava conversando lá atrás, você realmente é muita gente importante que você trabalhou, hein? Eu trabalhei muito tempo com Roupa Nova também, né? Que são evangélicos, né, no caso, o Serginho, né, e o Kleberson. E foi um aprendizado muito forte, né? Na época, meu bisavô foi pastor luterano, ou seja, no caso dos evangélicos digamos que é um dos primeiros, né? Ele começou tudo. E eu trabalhei com muita gente importante. Eu acho que até nessa questão do racismo é muito importante a gente falar que a música ela congrega todas as raças, né? E sendo negros, judeus, né? A gente não é uma coisa de congregação mesmo, entendeu? Acho que a música, eu sempre brinco com todas as pessoas que eu dou aula, eu gosto sempre de ensinar música mesmo, a partitura. Porque a partitura, na verdade, é a linguagem universal, fora assim, porque você pode pegar uma pessoa da Alemanha, uma pessoa, sei lá, de Angola, do Japão, e eles vão ler a mesma música. Música é a linguagem universal. Entendeu? Então eu acho que é isso aí. Obrigado, Mila. Temos também a presença da Zenir Neves. Oi, Zenir, tudo bem? Graça e paz, muito obrigada pelo convite. Pastora Rosângela fez o contato. Estamos aqui com a nossa querida Eliana Ovalle e a primeira-dama, a senhora Jane Crivella. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz em participar deste assunto. Sou afrodescendente, então é assunto bem pertinente. Com certeza, Zenir. Obrigada. É uma chaga que não fecha. Tem que fechar, tem que fechar. Chega. A Zenir é formada em Direito, pós-graduação em Docência do Ensino Superior, técnica em Contabilidade, curso de Juiz de Paz, fundadora da Associação de Moradores do Centro. É missionária na Assembleia de Deus Cidade Nova. Pastor Manuel Ribeiro. Pastor Manuel Ribeiro. Um grande abraço, Pastor Manuel Ribeiro. Obrigada, Zeni, pela sua presença, tá? Eu é quem agradeço. Temos também a presença da Helenita Ribeiro. Oi, Helenita, tudo bem? Tudo bem, dona Silvia. Bom dia, né? Boa tarde, não, mas olá para você que está com a gente aqui e participando de um assunto. Eu já vou começar com uma frase que Mandela citou. Disse que ninguém nasce aprendendo a amar ou a odiar a cor da pele. Então, se ele não nasceu aprendendo a odiar, com certeza a gente tem como trabalhar para que ele aprenda a amar. Isso aí. É muito bacana. Então, estou muito feliz de estar aqui e vai ser, eu acho, um debate muito rico. Um assunto tão atual. Com certeza. Inclusive, Helenita, sexta-feira teve um movimento lindo, né? Sensacional, né? Da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos tem estado muito engajada, né? E a gente ali juntinho, andando lado a lado com a Sub da Mulher, na qual eu faço parte. Um beijo, Joyce Braga, que me proporciona também estar aqui hoje. E a gente está aí fazendo um grande trabalho, tanto com mulheres em situação de violência, como moradores também, né, que moram em situação de rua. E negro, está muito incutido nisso, né? Com certeza, porque a grande parcela da população de rua é de negros. Exatamente. Então, nós tivemos na sexta-feira, gostaria que você contasse um pouquinho o que aconteceu lá, que eu tive o privilégio de estar presente, eu e meu marido. Nesse evento eu não estava, mas acompanhei de longe, né? Até curti, estava vendo do Instagram. Então eu vou falar. Eu não estava no evento, mas eu quero também saber detalhes. Lá na Sala Cecília Meirelles, onde teve um teatro com a população de rua, cantaram, dançaram. Ora, foi um espetáculo. Era um show, né? De arrepiar, um show. Era, o nome do espetáculo era Desculpa Incomodar. A arte, a entrada...
é a porta de entrada. Como a Mila falou aqui sobre a música, né? Isso, exatamente. É a porta de entrada, sabe? E realmente de restauração, de integração, muito legal. Bom, a Helenita é jornalista, radialista, diretamente ligada ao empoderamento feminino. Trabalha com mulheres em situação de violência na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Obrigada, Helenita, por estar aqui com a gente, tá? Então, agora vamos ouvir uma música que tem tudo a ver, chamada Voluntários da Pátria, de Marcelo Crivella e Carlos Collor. Jovens escravos guerreiros foram convocados para defender. A pátria dava liberdade para quem fosse à guerra morrer. E o sangue rubro-negro derramado coloriu o verde das águas dos rios pela glória do Brasil. E aqueles que voltaram feridos e cansados por essa terra foram desprezados. O livro de história não diz, as manchetes da mídia não saem a verdade de nossos heróis da Guerra do Paraguai. Voluntários da pátria infiel, juventude africana e viril, arrancada da senzala pra morrer pelo Brasil. E esses escravos guerreiros voltaram da guerra sem receber a recompensa que a pátria mentiu ao prometer. Pátria, mãe tão rica, mas me diz que mãe é ela, se seus filhos moram na favela. O livro de história não diz, nas manchetes da mídia não sai a verdade de nossos heróis da Guerra do Paraguai. Voluntários da pátria infiel, juventude africana e viril, arrancada da senzala pra morrer pelo Brasil. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Vamos dar início ao nosso debate, tendo por tema o racismo. E eu quero começar dizendo que podem até me chamar de intolerante, mas eu não tenho tolerância para nazista, para racista, antissemita e todo tipo de preconceito. Num país onde a maioria da população é formada por negros e mestiços, ainda é possível ver o racismo despontar em todas as camadas da sociedade. Muitos continuam lutando para não serem julgados pela cor da pele. Mas o que é possível fazer para acabar com esse preconceito no Brasil? Como é que fica a mulher diante desse quadro da atualidade? Olha, eu acho que o primeiro passo para acabar com isso é a pessoa ter um encontro com Deus. Porque no momento que ela tem um encontro com Deus, não existe mais isso. Não existe mais racismo, não existe antissemitismo, porque a gente conhece a Deus. E quando a gente conhece a Deus, a gente tem a compreensão de como Deus nos vê. Cumpriu o mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas vamos falar sobre isso aqui. Vou começar com a Mona Lisa. Mona Lisa, você acredita que a educação pode ajudar a mudar esse quadro de racismo? Com certeza pode ajudar, mas eu vou discordar um pouquinho da Silvia no sentido de que todos que têm Cristo, eles também precisam ter um pouquinho de conhecimento. Não só da Bíblia,
né? Mas entender que as pessoas elas são iguais, não só diante de Deus, independente de quem tenha Cristo ou não, também somos iguais. Sim, né? Mas é exatamente o que eu quis falar. No momento que a gente conhece a Deus, não é ter religião, é ter comunhão. Não, eu digo dos evangélicos mesmo. Estou falando que os evangélicos nem sempre, por conhecerem a Deus, não conhecem. Você me desculpa, né? Você me desculpa, não conhecem. Eles são convencidos, não são convertidos. Isso aí, quem é convertido, né, não tem esse tipo de comportamento mesmo. É só a gente analisar o princípio básico. Eu até trouxe anotado isso, porque tanto o versículo que Dona Silvia colocou a princípio, quanto do amor, a cruz, gente. A cruz é um retrato perfeito de a Deus sobre todas as coisas, amemos e ao próximo como a ti mesmo. Se você analisar essa frase, ao próximo como a ti mesmo, então, peraí. Então você não ama nem primeiro a Deus nunca, e nem você, porque você não está amando o outro. Você só vai conseguir amar o outro quando você ama a si mesmo. Então, peraí, não tem amor aí. E eu acho a questão da simplicidade também, né? Porque eu acho que quando eu fui a Jerusalém, né? Quando eu fui no Santo Sepulcro, né? Que você conhece, você vê a simplicidade de Cristo, né? De Jesus. Então, é aí que você entende o amor, né? Eu ali, vou te falar, foi quando realmente eu senti toda a presença, foi quando eu fui a Jerusalém. Foi muito forte, a questão que eu falei, da simplicidade. Quando você é uma pessoa simples, você não tem nem como falar, entendeu? Porque todos somos iguais, né? Ali, e Jesus andava com os pecadores. Exatamente. Né? Então, é uma coisa... Eu me emocionei muito quando eu fui. E, assim, eu aconselho a todos, né? Assim, a possibilidade de ir lá, né? Porque é muito forte. É transformador, as igrejas realmente. são tão simples, gente. É tudo simples, né? Eu acho que isso que faz o amor. É a simplicidade. Verdade. Você receber todo mundo, ver todo mundo, né, como igual, né? E, Mila, como é que você vê o racismo contra os povos do Brasil? Contra os povos no Brasil. Olha, eu acho que o Brasil, como eu estava falando sobre essa questão do... Que muita gente não reconhece o racismo, entendeu? Eu acho que a gente tem que entrar muito nessa questão da educação. Eu me lembro que a minha mãe recebeu uma moça que era de Guiné-Bissau, na época foi da Copa e das Olimpíadas. Ela veio trabalhar, uma negra linda, alta, e eu me lembro que a gente viajou algumas vezes com ela, vai Itaipava e tal, e às vezes eu ficava esperando, eu tinha um cachorrinho, meu cachorro ficava lá fora, e ela entrava em alguns lugares, e as pessoas não atendiam aquela moça. A menina falava francês, inglês, era um gênio, assim, ela trabalhava no departamento de finanças da empresa que fornecia alimentos para os estádios, entendeu? E aquilo me dava uma coisa, me dava uma sensação, e eu entrava assim, sabe? Porque eu falava assim, as pessoas que estão atendendo ali, entendeu? Aí eu entrava, a pessoa me recebia. E aquilo me dava uma sensação tão ruim. Como é que você ensina aquilo? Então, assim, eu acho a questão do ensino, voltando não para a minha pergunta, né? Mas como é que você ensina essas pessoas a respeitar todo mundo, entendeu? Porque, de repente, aquela moça ali, se bobear, ela tinha até mais dinheiro que eu, com entendeu? Certeza. Sabe? Então, assim, é como você... E mesmo que não tivesse, não é nem o caso isso, entendeu? Porque não é questão que não é material, mas é você respeitar todo mundo, sabe? E eu acho que no Brasil a gente ainda tem muito problema, entendeu? A gente ainda tem muitas questões que eu acho que através do ensino que a gente vai conseguir transformar isso, sabe? E você, amada Zenia? Você disse que sofreu muito preconceito aqui no intervalo, né? Intervalo não. Antes de começarmos, quais foram as áreas da tua vida que foram atingidas com isso? Eu quero começar aqui a participação no debate lendo uma frase aqui do Martin Luther King que diz: a liberdade nunca é voluntariamente oferecida pelo opressor, deve ser exigida pelo oprimido, né? Passei por vários momentos de discriminação, a partir do momento que eu fui estudar só 2 negros em sala de aula, dificuldade de participar de grupos de trabalho, pessoas abastadas, e eu negra, pobre, mulher. Então, toda sorte de discriminação passou por mim. Houve momentos na minha vida em que pessoas próximas pediam: olha, não vai à praia não, senão você vai ficar muito preta. E eu, como advogado, estaria indo resolver problema para a pessoa. Pedir para eu não ir à praia porque eu ficaria muito preta. Então, se você não tiver Deus no teu coração, não tiver muito amor, você entra numa depressão. Isso dói para a vida toda. Dói bastante. E outros mais, muitos, né? Eu fui síndica
durante uns 10 anos no meu prédio, porque um jornalista louro de olhos azuis falou: você pode, você paga condomínio, você tem direito. Mas as pessoas falavam assim: a síndica é aquela crioula lá embaixo. Nossa, que horror, gente. Então as pessoas acham que a questão do racismo, não, é o próprio negro que é racista, ele não se gosta. Mas se eu não me vejo em lugar nenhum, se eu não existia manequins negros, não existia paradigma, se eu não me vejo, como que eu vou me gostar se eu sou rejeitada? Então eu preciso me ver representada, e graças a Deus isso tem acontecido. O negro tem avançado no estudo, nos cursos, no tratamento, no embelezamento, tem sido bastante aceito. Eu quero só graças a Deus. Com a amiga, porque a gente estava no curso do Ndegase, na sala até Paulo Freire, a gente falava o curso era racismo e feminismo. E a gente teve ali uma estatística muito interessante. Ela colocou que tem as ONGs que ajudam, então, promovem os negros e jovens, negros, brancos, de todas as cores. E aí as empresas mandam os pedidos. E ela falou: olha, a gente tinha, sim, negros maravilhosos que desempenhavam até melhor aquele papel. E foi mandado para esse teste. Ela falou: vocês acreditam que o menino branco, que não era tão talentoso, não dominava o assunto, ele ficou, não ocupou a vaga, enquanto aquele menino negro com tantas qualidades, uma diversidade tão grande, sabendo se comunicar, inclusive era até empresa de marketing, ele perdeu a vaga. Então a gente está com isso aí curtido muito, muito, muito. Eu lembro de um fato bem raro que aconteceu lá comigo, né? A gente estava de preto, calhou de estar de preto, num restaurante mega nome, né? E a pessoa que entrou me deu a chave, né, na porta e falou: qual é a minha mesa, você podia me levar? Então, assim, isso não é demérito, você ser uma recepcionista ou você ser uma, não é? Uma qualquer trabalho é digno, exatamente. Mas ele já associa. A negra é a recepcionista, a negra é a que vai manobrar o carro, é a que vai me conduzir à mesa. Então, a gente vive isso aí diariamente. Mas aí foi o que ela, foi o que ela falou, você tem que também falar, eu acho que é muito importante isso. A gente falar, aconteceu uma coisa esse final de semana, agora eu estava produzindo o Nico Rezende, não na questão de racismo, mas era uma mesa e eu era produtora do evento. E aí chegou assim, eram todos os profissionais, eu como produtora, e aí os músicos não pagavam o jantar, né? E aí veio a menina que era recepcionista e ela foi dar o cartãozinho de pagar, para pagar como se fosse o que eu consumisse, né? Aí eu falei assim: vem cá, alguém mais recebeu? Só recebeu eu e a esposa de um outro rapaz. Aí eu falei assim: gente, não estou acreditando que eu, depois de tantos anos como profissional, eu estou recebendo isso. Aí eu levantei, o pessoal: Mira, você vai falar? Eu falei: claro, se eu não falar eu não sou mulher de ninguém, eu sou produtora. Eu tenho, entendeu? Eu sou produtora musical dessa banda e o quê? Eu vou ficar aqui? Aí eu desci e falei com ela, eu falei: gente, eu sou produtora, não tem que, entendeu? Então a gente, claro. Eu acho que na questão, inclusive da mulher e da negra, reivindicar, né, os direitos. Exatamente. Né? Não é porque ele vai olhar uma mulher no meio de homem que eu tenho, que meu marido tá ali. Não, eu sou profissional. Claro. Entendeu? Então acho que foi o que a gente falou, a gente tem que falar na hora, entendeu? Por mais que cause alguma estranheza, vamos dizer assim, mas tem que se posicionar. E tem todo um jeito de falar, você não precisa criar briga. A gente costuma dizer que tem aqueles racistas, né? Aqueles negros que entram na causa como turma Martin Luther King e turma Malcolm, né? Que já chega querendo, não, né? Então a gente tem dois campos aí. Eu, particularmente, a minha opinião, eu não gosto muito de num debate quando a gente está assassinado, né? Exato. E fica aquela coisa meio que... Falei, gente, acho que a gente não precisa brigar. Sabe por quê? Porque senão você suscita um outro preconceito. Que aí você começa, não, porque negro é negro, branco é branco. Não tá certo. Então, exatamente. É tudo, gente, minha linda, eu teria o maior prazer de te orientar, de te levar à sua mesa. Só que eu não trabalho aqui. E sorrir. Então, você ensinou sem sair da tua posição e mostrando a educação, talvez, né? O olhar que ela não teve. E a palavra branda desvia a ira, desvia a ira, o furor. O racismo está basicamente interligado ao preconceito, né? Então você falou muito bem, eu acho que o amor, né, o sorriso, ele com certeza vai contribuir muito para a gente se sentir igual, porque tem tudo muito a ver com como a gente se sente. O racismo, o preconceito, a gente não nasce, como você mesmo falou, não nasce sabendo, a gente aprende. Então a educação contribui, a educação está muito mais ligada dentro de casa do que na escola.
Porque tem muita gente que acha que a escola tem que ensinar o filho. Não, nós que temos que ter o trabalho de ensinar os nossos filhos. Os valores que ensinam são a família. Né? Os nossos filhos, o que eles têm que dividir, que eles são iguais, que eles não são melhores do que ninguém, mas também não são piores. Exato. Porque às vezes a gente acaba recebendo essa orientação. Não, deixa, tudo deixa. Tudo deixa para lá. E também não brigar, mas se impor, né, de forma educada e mostrar para as pessoas quem você é. Quando você entende quem você é. Que é muito importante a gente saber quem somos. Todos nós, independente de credo, de cor, de quanto ganha, todos nós temos o nosso valor. Todos nós somos iguais. Com certeza. Agora, Helenita, fala um pouquinho das tuas experiências nesse segmento. Eu até comentei, lembrei agora de um fato que nós, enquanto Subsecretaria de Política para Mulheres, trabalhando com mulheres em situação de violência, então você tem um índice muito alto de mulheres negras, especialmente nessa colocação aí. E na casa da mulher carioca em Madureira da Tia Doca, a gente recebe mulheres, por exemplo, e às vezes ela vem com esse peso, ela vem com essa amargura. Porque eu sou negra, e aí a gente tem a psicóloga que vai, então, ressignificar, tentar orientar a vida dela, e a gente acaba atendendo, né? E trazer para esse lado, meu amor, não é assim que a gente fala, sabe por quê? Porque daí você acaba perdendo a sua razão. A gente recebe muito, sabe, Eliana? Mulheres que já foram deixadas, foram agredidas, não foram agredidas, conseguiram sair também, se ressignificar, mas eu penso que é sempre esse caminho, sabe? Ontem mesmo aconteceu um fato tão engraçado, a gente estava lá trabalhando, e aí a pessoa que não pode se tirar foto, né, na hora de votar. E eu percebi que tinha uma menina, daí eu, enquanto negra, e a menina branca, daí eu falei, minha flor, não pode fotografar. E as meninas, colegas minhas, falaram, nossa, você falou tão... E ela foi e fez carão pra mim. Falei, minha flor, senão você prejudica a gente. Então, penso que desvia o furor, abranda. Essa é a condição da mulher carioca, né, especialmente na casa. A gente tem conseguido, com êxito, né, dentro dessa política para mulheres, trazer essa condição de que ela pode, empoderando ela, mas sem ela causar outro tipo de discriminação e outra guerra, não com o agressor, não com as políticas em si. Aquilo que ela já consegue com a gente ali, então agradeça e luta. Saiba o seu lugar. Eu falo isso para ela, sabe? Você é assim? Não, você não sou assim. Então não se mostre assim. Às vezes a pessoa fala, eu quero sair perto aqui porque aquele neguinho ali deve ser bandido. Você é bandido? Não. Então se posiciona. Se qualifica. Não é que você tem que ser igual ao branco. Ocupe o seu espaço, mas precisa dessa consciência de falarmos. Eu acho que é importante a gente falar assim. Eu lembro de um ator, Morgan Freeman, parece que ele numa entrevista disse que simplesmente eu não falo sobre o assunto. Né, gente? Como se não existisse, não pode, né? Então, cada um tem sua opinião, entendo, mas eu falei, nossa... E existe até hoje, a gente briga sim, mas briga do modo, né? Vamos lutar. Eu falo não brigar, eu falo lutar, conscientizar e se ressignificar enquanto sociedade, enquanto mulher, enquanto negro. A cor da nossa pele é o que menos nos define, né? Porque nós somos todos uma só raça, que é a raça humana. Todos nós fazemos parte da mesma raça, a raça humana. E a cor da nossa pele é a eventualidade de onde nascemos. Quem nasceu na Europa ficou branco, quem nasceu na Ásia ficou amarelo, quem nasceu na Índia ficou vermelho, quem nasceu na África ficou negro. E no Brasil, todo mundo pra cá e misturou tudo. Então, aqui no Brasil, é o único lugar no mundo que não poderia ter nenhum tipo de racismo. Mas tem, né? Vamos chamar o intervalo, voltamos já. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Meio-dia e 30. Você realmente abriria a mão de um sonho para fazer a vontade de Deus? O medalhista Eric Liddell, sim. A corrida era sua maior paixão. Mas ele se recusou a correr nas Olimpíadas de 1924 em Paris por ser um domingo, dia de honrar a Deus. Mas após esse episódio, o que parecia ser o fim se tornou o começo de uma nova trajetória para Eric Liddell. Com sorte, poderá encontrar alguém na vida que vai ajudá-lo a ser uma pessoa digna. Esta sorte chegou para mim há muitos anos, quando eu conheci o voador escocês. O nome dele era Eric Liddell.
Descubra o seu real chamado Em Busca de Liberdade, um filme baseado em uma história real que mostra a força inabalável da fé. Assista agora mesmo. Acesse univervideo.com ou baixe o aplicativo. Uma nova opção para você. Entretenimento e informação na medida exata. Fique ligado no novo som do Brasil. Rádio Contemporânea AM 990. Programa Elas por Elas. Todas as segundas-feiras, de meio-dia a 1h30 da tarde. Você fica na companhia de Silvia Jane Crivella e Eliana Ovale, na Rádio Contemporânea AM 990. Transmitindo paz ao seu coração. Rádio Contemporânea 990 AM. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovale e Silvia Jane Crivella. Inclusive, eu quero aproveitar aqui esse programa para recomendar o musical que está no Teatro João Caetano, chamado Rua Azusa. Você assistiu, Lenita? Assisti há 15 dias atrás. E olha, é espetacular, a nível de Broadway mesmo. É verdade, o musical é artistas renomados já indicaram. E assim, ele tem a discussão, não somente do avivamento, né, o recebimento do Espírito Santo, e assim, evangélicos e não evangélicos. É, sim. Né? Nós temos artistas aí, vários, que já assistiram. A crítica, Bibi Ferreira já falou muito bem a respeito. Está no João Caetano. E você percebe ali... Até o dia 20 de outubro, hein? Esse mês. É. E você percebe ali uma cena muito bacana, né? A gente estava comentando aqui, Dona Silvia, fora do ar, que o próprio, a gente falava a respeito de dentro da igreja, dentro do próprio evangelho, às vezes a gente nos depararmos com esse tipo de racismo, sim. Hipocrisia. Hipocrisia, porque o pastor, a mulher não podendo ter filhos, ela então partiu para uma adoção. E ele, recebendo o crente que ia chegar um bebezinho branco, né? Parecido com o pai, afinal de contas. E aí, então, ela chega com uma menina de 7 anos. E, para surpresa dela, ele se revela um racista de primeira. Pastor. Então, isso é uma cena que marca bastante, dentre outras. E eu recomendo até porque eles mesmos que preparam, eles mesmos que se sustentam, não tem patrocinadores. Então, vale a pena assistir esse musical gospel, né? Rua Azusa, no João Caetano, né? Fazendo a propaganda aqui. É isso aí. Senir, podemos dizer que alguém ele é convertido se ele é racista? Se ele tem alguma forma de preconceito? É uma questão histórica, não é? A questão do racismo. Quando ele passa a conhecer a história a fundo, a mentalidade vai mudando. Renovação da mente, não é? Para ser liberto do preconceito. Você me perguntou se o... se podemos dizer que a pessoa é convertida se ela é racista. É porque é uma questão histórica, ela acredita em Deus, eu acho mas... difícil, eu acho muito difícil, porque a pessoa quando tem uma intimidade com o Criador, quando conhece o Deus a quem serve, ela deixa para lá todo preconceito. Tem que ser verdadeiramente, ter essa intimidade, a renovação da mente, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é na área da mente que precisa ser liberto, porque o contexto histórico nos leva para um outro lado, né? Existiu racismo contra os judeus, contra índio, contra negro, contra mulher, contra idosos. O antissemitismo está cada vez mais forte. E o Evangelho tem ajudado, me ajudou muito a perceber, né? As Escrituras nos ensinam muitas coisas, a moderação em tudo ela é boa. Então vai nos direcionando a caminhar e a aceitação do outro. Uma coisa que você falou do antissemitismo, que a gente vê as guerras hoje, né, que continuam na região da área de Israel, só que muita gente se esquece, o Israel tem 70 anos, é um país novo, né? Todo mundo se esquece da questão da Segunda Guerra, de que aquelas pessoas estavam dilaceradas e não tinham para onde ir. Então tem que haver, lógico que tem que haver uma paz agora, tem que ter a questão da... Você tem que, eu pelo menos sou
Minha mãe acabou de escrever um livro chamado O Diário de um Kibbutz, quando meus pais moraram lá, na década de 64, que o país tinha só 16 anos, né, de fundação. E aí a gente esquece realmente que você não existia um país para aquelas pessoas, né, para os judeus. Então você tinha que... As pessoas chegavam nos portos da Europa depois da Segunda Guerra e aí você tinha o domínio britânico naquela região, então você... Essa necessidade é um fato. Agora, eles conseguiram agora chegar a uma paz para que você possa ter, no caso, um Estado palestino também, que eu acho que as pessoas que eu conheço lá que moram, né, em Israel, na verdade tem pessoas que não querem isso, mas eu acho que pelo menos, a minha participação, meu pensamento é que tem que ter, porque os palestinos também já estão lá há muitos anos. E, inclusive, não sei se vocês sabem, quem tem a chave do Santo Sepulcro é um palestino. Então, assim, a gente... É interessante, é uma história muito interessante. Então, eu acho que aquilo ali é uma comunhão de povos, né? Então, tem que existir isso, exatamente. A gente tem que ter um Estado. Agora, a gente tem que, claro, que procurar paz para que a gente consiga chegar a um consenso que todo mundo... a Timina Ofir, que é uma amiga dos meus pais, que continua morando no Kibbutz Givat Haim, ela faz parte de um movimento chamado Mulheres pela Paz, chama Women Wage Peace. É um movimento de mulheres, porque quando você vai lá em Israel, você vai para um cemitério, e o cemitério dos kibbutz é assim, isso aqui era o meu sobrinho, isso aqui era meu tio, meu cunhado, então são pessoas próximas que estão enterradas ali. Entendeu? Então, as mulheres começaram a fazer esse movimento, elas ficam paradas nas rodovias, que o que elas querem? Que os homens sentem, né, e discutam a paz. Porque elas estão cansadas de ver seus filhos, suas filhas, porque as mulheres também vão para o exército. Toda mulher lá tem que ir para o exército. Então, assim, é só para... Né, a gente sabe que tudo bem, é lá em Israel, mas a gente tem que procurar essa paz. Né? Eu li o diário de Anne Frank. Olha, é para chorar. É chorar. 6 milhões de judeus massacrados, não é? Então, uma menina aprisionada, contando, né, as dores da violência. Tem histórias que são... Então é necessário conhecer a história e vamos nos libertando através dela. Então, temos aqui no Facebook algumas participações da Sandra Nóbrega, que está assistindo, da Casa de Apoio. Beijo, Sandra. A Simone Fernandes do Amaral também está dizendo que ficou muito satisfeita de ver o vídeo, que foi o vídeo das debutantes, provavelmente. Teve prazer de conhecer o serviço, né, que está sendo feito pela obra social. Deixa eu explicar. Aqui no sábado nós fizemos um baile de debutantes para 4 meninas que estão em tratamento de câncer. São meninas carentes, com muita dificuldade, né, na vida, e ainda tem que enfrentar essa doença. Então, nós fizemos esse baile para elas e foi muito especial, né? Muito. Inesquecível. A Silvia Lírio, temos aqui a Cássia Genésio. Bom dia. Primeiramente, deixando minha admiração pela senhora primeira-dama e por Helenita, minha amiga querida. Deixo um abraço também para todas. E pergunto, como é que pode-se efetivamente minimizar o racismo? E, principalmente, como evitar que nossos filhos, que serão o futuro, aprendam a ser blindados e preparados para lidar e vencer isso na sociedade? Para quem quiser responder. Eu posso comentar, aproveitando a pergunta da Cássia? Sim. Eu estava aqui confirmando, porque daí a gente vai estudando, vê o nome de um monte de gente, e eu estava lembrando desse curso de racismo, um fato que me surpreendeu muito, eu nunca ouvi falar, mesmo conhecendo o quadro A Negra, alguém já, né, deve ter visto já, e de Tarsila de Amaral, e ela mesma relata isso, porque a Negra trabalhava na fazenda dos pais dela. E aquele quadro mostra a diversidade. Fiquei tão marcada, tão impactada com aquele quadro, porque a gente percebe que ela se mutilou, ela tem um seio maior que o outro, e aí eu fui saber por que aconteceu esse fato. E ela ficou surpresa e contou isso né, no relato dela. Ela disse que ela se pendurou uma pedra no seio pro bebê, ela jogar o seio para trás, para alimentar o seu filho e não deixar de trabalhar. Gente, olha... Isso eu vi na África. Eu vi na África passar por baixo do braço ou por cima do ombro e o bebê ficava amarradinho nas costas, mamando no peito. Então, continua trabalhando. E o engraçado é que isso me remete ao dia de hoje, né? A gente acaba que não faz isso mais, não se mutila a esse ponto, mas a mulher tem que ser várias coisas ao mesmo tempo. Ela trabalha, ela passa, lava a cozinha. Tripla jornada de trabalho. Tripla jornada. E aí, respondendo a Cássia, como a gente então vai minimizar isso... Ao meu ver, Tarsila relata isso nesse quadro, que é um sucesso, um clássico,
E começa por aí, com a educação dentro da casa. Ela vai ensinar o teu filho que, não, o seu amiguinho, tem até um vídeo que eu vi esses dias, um menininho bem negrinho e aí o outro pequenininho, bem lourinho. Aí ela falava, gente, que coisa linda, que pena que a gente não tem como passar aqui, porque eles se abraçam, pequenininho, bebezinhos, não é? Tá começando a andar, né? Tudo correndinhos, eles se encontram. Mas você sabe, Helenita, você vê os pais de ambos, quando naturalmente. a gente dá essa oportunidade dos filhos conviverem com os diferentes, Exato. Meus filhos, graças a Deus, tiveram essa oportunidade, nós fomos morar na África, então estudaram em escolas multirraciais, indianos, negros, brancos, e aprenderam que tudo era criança, a cor da pele não significava nada. Isso traz uma riqueza de vida para a gente, porque a gente aprende a lidar com todo mundo, respeitar todo mundo. E, olha, sinceramente, é maravilhoso. Então, você que está ouvindo em casa, tiver a oportunidade de trazer seus filhos para conviver com outras raças, outras etnias, outras religiões, tudo isso é importante, sabe? Essa troca, a gente cresce na troca. Eu acho que a questão também das leis também, é muito importante a gente pensar nisso também, porque eu acho que é uma coisa que a gente também, né, porque as pessoas não podem fazer isso, né, já que não aprenderam no jardim de infância, né, então os adultos, pela minha concepção, eu acredito muito na força também né, a senhora é advogada, né? Então, a lei coíbe o abuso, eu acho mas que é o isso. pensamento você não pode, não, sim, mas através claro, da educação, cultura. Mas tem que ter também, entendeu? Tá acho que muito enraizado, né? Porque, olha, quando eu cheguei na África, o apartheid tinha acabado. Mas ainda estava enrustido nas pessoas, sabe? As pessoas ainda tinham aquele ranço, porque foram anos de apartheid, foram 70 anos de apartheid. Claro. Então, as pessoas eram já uma segunda geração de pessoas acostumadas à segregação. Quando eu cheguei lá, a praia era dividida para negros, 5 quilômetros depois para brancos, 5 quilômetros depois para indianos. Sabe? Ninguém podia misturar. E se alguém passasse de um para outro, era preso. Claro. O ponto de ônibus dizia whites only, apenas brancos podiam sentar debaixo dali. E que prédios diziam assim, no animals, no pets, no children and no blacks. Quer dizer, não podia ter animais, não podia ter crianças, não podia ter negros. Eu muitas vezes fazia ligação para corretores, para conseguir apartamento para os pastores lá, e pelo meu tom de voz, eles achavam que eu era branca, né? Ah, temos apartamento aqui, sim, pode vir e tal. Aí eu mandava o casal de pastores negros para lá. Quando chegava lá, não tinha mais apartamento, já tinha vendido, já tinha alugado. Então, isso aconteceu muitas vezes, não foi só por acaso que aquilo aconteceu. Quando eu ligava de novo, o apartamento ainda estava valendo, sabe? Então, dificuldades para alugar imóvel. Eu passei um constrangimento na Ilha da Madeira, minha filha é jogadora de vôlei, tá parando agora, e fomos para a Ilha da Madeira. E ela foi primeiro e eu fui depois. Então, no hotel, tem vaga? Não, não tem. Tem um lá no quarto dos fundos, um anexo do hotel com goteira, mofado, me jogaram lá. Eu cheguei lá e minha filha ficou preocupada e no dia seguinte chegou lá com a comissão técnica. Quando olhou, falou, que isso, mãe? Você não tinha dinheiro para pagar o hotel? Eu falei, ele falou que não tem vaga. Aí o técnico foi lá falar com o gerente, hotel vazio. Aí me botaram num quarto melhor, com toalha, com tudo. Mas aí que entra a lei, né? Aí que tem que entrar a lei. É isso que eu falo. Aí nesse caso tem que entrar que não tem jeito, já que no dia a dia. Não te ensinou isso, então a lei você vai ter que obedecer. Já que os pais não ensinaram, a justiça vai isso. Mas em país estranho, claro. Condição financeira, como que eu vou acionar ali? Claro. Eu vou passar pelo constrangimento. Se limita mesmo. E tem que ficar quietinha, boazinha, porque eu estava ali numa ilha assistindo um jogo, arriscado até a ser presa se falam mais alguma coisa. É assim que funciona, ainda. Inclusive nos Estados Unidos, né, é permitida a liberdade total de expressão, né, Mila? Você está falando das leis? Exatamente. Negar o Holocausto, ser nazista não é crime, enquanto que na Alemanha é crime, né? A pessoa vai presa se for pregar Hitler, né? Exatamente. Agora aqui no Brasil é crime também? Você sabe? Alguém sabe? É crime, né? Por lei. Inafiançável. Isso mesmo, que bom, né? Bom,
Tem a nossa querida Helenice, que disse assim: exatamente, Helenita, já sofri racismo também, mas finjo que eu nem percebo. Tento me impor pela minha postura, acabo me sentindo superior. No meu trabalho, me destaquei pela minha dedicação e disposição em aprender e não pela minha cor. Sempre fui respeitada e me fiz respeitar. E meus chefes me apoiavam. Deus foi muito bom pra mim. Algumas vezes foi difícil, mas eu passava por cima. No final, ficava com pena da pessoa. Deveria ser uma pessoa infeliz. Isso aí. Tem que ter pena, sabe? Tem que ter pena, né? É um infeliz, né? Como eu falei, tem muito mais a ver com como a gente se sente. Porque aí eu tô falando de mim. Hoje, eu sou casada, muito bem casada, tenho 5 filhos, mas eu tô no meu 3º casamento. Então, das 2 vezes que eu tive separada, eu sofri preconceito por estar sozinha de novo. Uma mulher sozinha, como se eu fosse pegar o marido de todo mundo. Né? Isso aí também tem a ver com preconceito. Claro. Então, a gente se sente diminuída, a gente se sente... Eu morava no quartinho com banheiro, então eu pensava, eu sou pobrezinha, coitadinha, cheia de filho, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, a sensação de ser diminuída era minha. Quando mudou a chave na minha mente, eu comecei a falar, não, cara, que isso? Eu sou servo do Deus. Já era cristã, e aí virou a chave. Falei, não, eu sou servo de um Deus vivo, eu sou íntegra, mente eu sou nova, correta. né? Quem eu sou? E eu comecei a ressignificar aquelas crenças de identidade. E aí eu mudei a comunicação, né? E essa comunicação, porque a gente tem a linguagem verbal e não verbal. Então, você tá com carinha de coitadinha, e as pessoas te veem como coitadinha. E eu comecei a me impor. Eu falo que eu atraí o meu marido para mim. É isso aí, mas né, você repele ou você atrai? Eu atraí, eu falo para ele, eu sou uma mulher incrível, né? Tem um homem maravilhoso igual você, isso é espetacular, ele fica rindo. Mas é uma realidade. Hoje eu me sinto, independente de qualquer coisa, eu não me sinto melhor do que ninguém, mas não me sinto pior. Já me senti. Eu posso dar uma dica rapidinho, Eliana, dentro desse que você falou? Agora, eu acabei de lembrar de um fato que aconteceu comigo e eu aprendi com a nossa querida Solange. Um beijo, Solange. Também do Conselho de Mulheres, do CODIM. Ela falou, Lenita, e é engraçado que eu olhei para mim e falei, é verdade, a gente tem essa mania. Nós, enquanto negros, por muito tempo, se alguém chegasse para você hoje, você se arrumou, enfim, você tá bem, tá com uma roupa legal, tá? Nossa, você tá linda, que cabelo lindo. Aí a gente tinha mania, isso eu falo por mim. Mas eu fiz só... Que nada. Que nada. É verdade. Aí, tipo, ai, que vestido bacana, show. Comprei na feira. Não, baratinho. Para. Isso. Então, mulher, começa a se olhar. Para aí, gente. Você não precisa falar, eu me acho, né? Eu sou a última bolacha do pacote. Mas isso faz muito parte de você, tá incutido dentro de você. Então, olha para o espelho e fala, não, alguém fala pra você tá linda, fala, obrigada, linda. É isso aí. É importante, porque isso vai atrair para ti. A gente acaba aprendendo isso muito, né? E é para colocar em prática no nosso dia a dia. É muito legal mesmo. Falando nisso, Mona Lisa, você estava falando, né, de ressignificação. Quais são as ferramentas do coaching para mulheres que já sofreram preconceito, racismo e estão com a autoestima destruída? Nós temos muitas e cada caso é um caso. A gente precisa analisar bastante. A gente começa verificando como foi a vida dessa pessoa de 0 a 12 anos, porque é nesse período que a gente consegue adquirir as nossas crenças. Porque a gente não diz para uma criança, olha, você está abandonado, você é agredido, você é excluído. Ele não entende isso, ele sente. Então, a crença é gerada através do sentimento. Às vezes, a mãe vai trabalhar e ele se sente abandonado. Então, talvez, até eu tenho uma cliente que ela é muito bem-sucedida e a mãe ia trabalhar, ela se sentia abandonada. E a mãe ia trabalhar para dar o de melhor para ela. Mas a sensação que ela tinha era de abandono. Então, a gente tem que trabalhar e ressignificar isso para que ela possa entender, né, o quanto essas crenças que foram geradas lá atrás precisam ser modificadas. Então, nós temos várias ferramentas que a gente pode trabalhar isso. O coach é o quê? É um treinador. Então, ele fica ali e, de forma alguma, a pessoa ela fica dependente de nós. Muito pelo contrário. A gente está ali para que ela possa criar hábitos, porque um hábito ele só pode ser mudado através de um outro hábito. Então, até você criar um novo hábito, leva um tempo. A gente chama, né, de caminho neural para ser construído, e aí sim ele vai caminhando sozinho. A gente, dependendo do caso, a gente usa várias ferramentas e ela tem um período de aproximadamente 12 semanas ou 3 meses para que ela possa ter novos hábitos e aí sim ressignificar algumas coisas. Todas as crenças limitantes que a pessoa carrega durante a vida, normalmente foram instauradas na infância, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa nem tem consciência disso, né? Como você está falando, a mãe saía para trabalhar e ela
interpretava aquilo como abandono, né? Então, você, como coach, para nossos ouvintes que estão em casa, essas mulheres que estão se sentindo assim e não sabem identificar de onde que veio esses problemas, como que elas conseguem descobrir isso? Como que muda essa chave que você falou aí? Normalmente essas mulheres, elas aceitam qualquer relacionamento, elas se sentem diminuídas, elas são abusadas ou muitas das vezes agredidas. Eu fui uma delas, embora eu tive pai e uma mãe perfeitos, maravilhosos, mas eu tinha uma ansiedade de ter uma pessoa igual ao meu pai. Então, com 14 anos, eu usava uma aliança de noiva. Então, a minha crença de que eu ia encontrar um príncipe e que esse príncipe ia me fazer feliz igual meu pai fazia a minha mãe. Então, era ao contrário. Então, eu não tinha agressões, problemas na minha casa, mas eu queria ter uma vida igual da minha mãe. Embora ela era dona de casa, eu queria trabalhar fora, mas queria ter um marido igual meu pai. Meu pai é maravilhoso, tem 75 anos, minha mãe já faleceu com 60 anos. E ele sempre foi um pai maravilhoso, um marido incrível. E eu estou no 3º casamento. Isso, para mim, era muito destruidor. Porque eu como evangélica, me converti com 18 anos, casei no primeiro casamento com 2 semanas de casada. Eu levei a primeira, a surra, né, vamos dizer assim, e foram longos 4 anos. Por quê? Autoestima baixa. Já casei, então eu tenho que ficar aqui. Então eu fiquei ali até eu entender quem eu era, que eu tinha que me submetia demais, e entendia assim. E aí eu falei, não, a isso eu não preciso me submeter. Eu fui entender isso anos depois. Tive um 2º casamento, mais 10 anos, e hoje vou fazer em dezembro 10 anos de casada com um príncipe, que também é muito parecido com o meu pai. Eu falo assim, nossa, os 2 anos da minha vida. Então, o nome do meu livro é Vale a Pena Acreditar por Isso, porque eu não desisti, não incentivo divórcio, separação, muito pelo contrário, tá? Mas eu também entendo que tem muitas mulheres divorciadas, largadas do marido ou viúvas que pensam que não podem ser felizes. E eu sou exemplo de que a felicidade está dentro de nós. Então eu parei de buscar felicidade no externo e entendi que eu, sem ninguém, eu era feliz. E quando eu me tornei feliz, eu encontrei um marido maravilhoso, que a gente se completa e somos felizes. Né? Não tem mais primeiro tem que ser feliz emocional para fazer alguém feliz, né? Porque se você não é feliz com você mesmo, você não vai ser feliz com ninguém. Exatamente. Eu buscava, né, de alguma forma, ser feliz no externo. E aí, hoje, eu posso dizer que eu sou completa, realizada, feliz e ajudo muitas mulheres hoje também. Né? Eu viajo o Brasil todo, fui agora para o Equador 2 vezes, para a Bolívia, para a Colômbia. E o meu objetivo é ajudar as pessoas com a minha história. Mostrar para elas que elas podem, elas conseguem, mas também eu brinco, né? Eu falo assim, olha, o nosso evento aqui a gente vai falar mal dos maridos, e todo mundo ri, né? Aí eu falei assim, não, brincadeira, nós não somos melhores do que eles, e nem piores. Nós somos iguais, nós podemos trabalhar, né? Tem a submissão, que é algo que é tão polêmico, né? Polêmico de falar, mas você se submete a um sinal de trânsito. Você escolhe atravessar o trânsito, mas sofre as consequências de ter um acidente, uma multa, mas eu me submeto a estar ali parada no sinal de trânsito. Então, a submissão também é uma escolha. Sou super, hiper, mega independente emocionalmente, financeiramente, mas eu sou submissa demais ao meu marido, que é um homem que me respeita, que me ama, né? Falo para as minhas filhas, elas têm que ser submissas a pai e mãe, a Deus ou ao patrão, de alguma forma, as leis. A submissão vai ter que existir, não é verdade? Eu vou só completar uma coisinha que eu aprendi há pouco tempo, é o sentido da palavra submissão. A gente tem um entendimento errado de que submissão é você estar abaixo e submeter a todas as vontades do outro, seja marido, pai, lei, patrão. E a submissão não é nada mais do que você estar sob a missão de alguém. A mesma missão, né? Então isso é sensacional, é libertador. E quando Deus criou a mulher, criou para ser auxiliadora. Não é para ser nem tirou do pé, né? nem tirou do pé, nem da cabeça, tirou da costela do lado. É para ficar do ladinho. É isso aí. Mila, você disse que você é filha de pai judeu, não é isso? Na verdade é uma história complexa. Minha família é bem multicultural, vamos colocar assim, multirracial e multicultural. A história é a seguinte, a minha tia, é família alemã judia. O meu tio-avô, chamava Manash Krupexky, ele perdeu a família inteira no Holocausto, tá? Aí casou com a minha tia, que era alemã, não tiveram filhos. E meu pai, quando se casou com a minha mãe, eles foram para Israel em 64. Meu pai era agrônomo, já estava no mundo espiritual. E ele foi estudar inseminação artificial e descobrir a questão da Revolução Verde em Israel.
O meu tio fazia parte de um escritório em Nova York, que é um escritório que ajudou no caso da fundação do Estado de Israel. Meu tio hoje ele tem, se você vai na Fundação Jerusalém, você vai ver o que eles chamam de Menashe's Garden, que fica atrás do Hotel King Staves. Você vê Jerusalém Velha, lá o jardim dele e da minha tia. E meus pais ficaram lá, como eu falei, até minha mãe engravidada, minha irmã, ela queria ter a filha no Brasil, no caso, que chama Nuritz, que é a flor de Israel, Nuritot, que eles chamam, na verdade, mas o nome é como se fosse margarida, né? É um nome de flor. E viveram lá, trabalharam nos kibbutz, e o kibbutz tinha uma relação muito... É interessante quando a gente fala essa coisa de ser todo mundo igual. Lá você não tinha, era como se todas as pessoas, de um general a uma pessoa que trabalhava na lavanderia, todo mundo tinha que trabalhar igual, porque foi a única forma de você instituir o país, entendeu? Você tinha que ter um trabalho solidário, entendeu? Eu fui criada com essa forma, entendeu? Acho que a minha família sempre foi muito assim, entendeu? Mas você chegou a lidar com racismo? Eu com racismo? Sofreu com racismo? Olha, eu já, assim, não dá para comparar, assim, meu racismo, eu posso dizer que as pessoas sempre me cobraram aquela questão de pegar sol, né? Meu pai sempre muito branco, meu pai teve câncer de pele, e eu não vou à praia. Então o pessoal dizia branca azeda, entendeu? Tipo, você tem, você não vai se queimar. Eu falo assim, gente, meu pai teve câncer de pele, eu vou ao dermatologista de 6 em 6 meses. Meu pai, inclusive, pagou o seguro-saúde, a orelha dele, porque ele perdeu por causa do sol. Então, assim, pra mim sempre foi muito chato. É uma bobagem, mas eu nunca usei muita saia, porque eu tinha vergonha da minha perna. Porque eu vou dizer assim, tua perna tá muito branca. Eu falei, por que eu tenho que me queimar? Entendeu? Por que eu tenho que me queimar, entendeu? Isso nunca agrada, É o racismo, né? É um racismo, entendeu? certeza. E era muito chato, assim. Aí o pessoal brincava, vou botar óculos escuros pra tua perna, sabe? Então, mas é uma coisa que infelizmente, assim, a gente no Rio de Janeiro, você tem que estar queimada, tem que estar, né, morena, não sei o que e tal. Então, esse tipo de racismo, realmente eu sofri. Você está falando sobre o kibbutz, né? Que eu também já visitei. Mas eu estou lembrando agora que eu e a Eliana fomos visitar o navio Logos Hope, que inclusive está saindo amanhã do porto da Praça Mauá. Ficou 3 semanas aqui. Dentro desse navio, são 400 pessoas de 60 nacionalidades diferentes. Legal. Que maravilha. Todos se dedicam, sem salário, a fazer qualquer serviço. Tem médico, tem dentista, tem gente que limpa banheiro, que passa a roupa, que lava a roupa, que faz a comida, que faz o pão, que serve as mesas, né? Às vezes a gente tem um médico que vem servir de garçom para você, sabe? E aí eu perguntei, gente, como é que isso funciona aqui? Como é que isso dá certo? Porque às vezes dentro de uma família a gente tem conflitos, imagina que... Sabe o que eles me disseram? Achei sensacional. Nós aqui olhamos para o outro como sendo superior. Meu Deus. Então, se todos nós olharmos ao nosso semelhante como sendo superior a nós nunca vamos ter problema, porque ele vai olhar para você como sendo superior e você vai olhar para ele. E muitos filhos olham para os pais como inferiores porque não alcançaram, não acessaram o estudo, a faculdade, um curso, e tem aquele olhar crítico contra os pais, né? Poxa, não conseguiu, não tem dinheiro, mal sabe não eles tem... que ele conseguiu graças aos pais, né? Serviu de trampolim para ele, a base, né? A família, a base para que ele chegasse. Quantas vezes eu olhava para os meus pais, né? Poxa, eu olhava ao redor e via as famílias abastadas, que nós éramos diferentes e aquilo incomodava de uma certa maneira. Mas, graças a Deus, tivemos muita ajuda. Família portuguesa que morava perto nos ajudou muito. Tive muita ajuda de pessoas e que incentivavam. Olha, vai estudar, vai fazer cursos. É por aí, é através da educação. Eu queria falar uma coisa sobre a questão de Israel, por exemplo, que a gente tem que saber que no Brasil, né, que é uma coisa, assim, apesar dos nossos problemas, é uma coisa maravilhosa, que judeus casavam com alemães. Então a gente não tem aqui muito isso, né? Assim, a gente tem como acho que o brasileiro é um pouco mais flexível no caso, né? E, por exemplo, Saara é um exemplo disso, exatamente. Né? A Rua do Saara aqui. A Tônia Blair, que foi essa tia... Meu tio, tiveram 3 pessoas só da família dele de sangue, né? Ele e mais 2 pessoas que sobreviveram ao Holocausto. E a Tônia, quando ela chegou no Brasil, o meu tio Manacha era um cara muito, muito durão, assim, um cara muito... trabalhava na bolsa, um cara todo, assim...
E a minha tia era muito amável, entendeu? Cara de alemãzinha. Então, quando ela chega em Israel, o depoimento dela, da Segunda Guerra, e ela encontra aquela mulher, assim, totalmente alemãzinha, e ela levou aquele susto. Mas foi ela que deu o amor. Para ela, a minha tia Hilda era como se fosse a mãe dela. E o meu pai, ela dizia que o meu pai tinha a mesma idade da última vez que ela viu o irmão dela. Então, teve uma coisa fraterna, entendeu? Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí. Que a gente tem como o amor, eu acho que vence qualquer barreira. Eu acho que é por aí. O verdadeiro amor. Porque tem a xenofobia também. Amada, né? A gente vai chamar um intervalo. Tá bom. Um intervalo rapidinho. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Uma e um. CYJ 461, AM 990 kHz. Rádio Contemporânea AM 990. A visão do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos tipifica a realidade do mundo em que vivemos. Criaturas vazias, quebradas e espiritualmente mortas, espalhadas pelo vale desse mundo. Deus ordenou a ele que profetizasse aqueles ossos e os mesmos passaram a se movimentar e se recompor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém, apesar de se transformarem em corpos, faltava-lhes o mais importante. Profetiza o Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, Rei dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam! É isso que o Espírito Santo realiza no interior dos que a ele se entregam. Ele transforma aqueles cuja vida é como um vale de ossos secos. Participe do jejum de Daniel. Receba o Espírito da vida e torne-se um membro desse exército forte do Deus vivo. De 22 de setembro a 13 de outubro. Nas horas de dor e sofrimento, quando parece que não temos forças para continuar vivendo, quando o ar parece nos faltar, pessoas nos rodeiam, tentam acalmar o nosso coração, estão ao nosso lado, prontos para ajudar, mas parece que falta ainda alguma coisa maior. As pessoas podem ajudar, mas quem pode pisar, entrar no coração da gente? Ninguém pode restaurar o nosso coração tão sofrido. Somente Deus, não é verdade? Por que então não podemos aceitar a boa dádiva de Deus e sermos gratos? É tão simples. Você precisa aceitar o puro e verdadeiro amor de Deus. "24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. O novo som do Brasil. Rádio Contemporânea AM 990. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Temos aqui mais alguns comentários, né, no Facebook, do Marcos. Lembro que o antissemitismo é o ódio mais antigo do mundo. Nasceu muito tempo antes do nascimento do cristianismo e tem existido de forma incessante desde então.
adicionou novas palavras ao vocabulário da vergonha humana, dentre elas gueto, pogrom e holocausto. Por mais tempo que qualquer outro povo, os judeus tiveram negado seus direitos onde quer que estivessem. Inclusive, eu quero aproveitar essa deixa para dizer que agora, no final do ano, nós vamos inaugurar aqui no Rio de Janeiro, no Morro do Pasmado, o Memorial do Holocausto, né? Isso é lindo. O Rio de Janeiro vai ter esse marco para que a história jamais se esqueça desse crime contra a humanidade. E esse memorial tem que ser passado. Nossos filhos precisam conhecer essa história para que ela não se repita. Porque quando se esquece a história, ela se repete. Uma belíssima iniciativa do prefeito Marcelo Crivella e da Silva, que é a pessoa que ama Israel. Ama mesmo. Aqui, meu menorá. Oh, maravilha. Tive lá no passado, maravilhoso. A Giselda Urman, estou me deleitando com o bate-papo. Mulheres de propósito divino. Verdade. A Laura Barros também... Tema maravilhoso. Graças a Deus as pessoas estão aprendendo a enxergar o próximo com os olhos do coração. E quando isso acontece, o amor de Deus ressoa e nos torna iguais perante o Criador. Beijo, Parabéns, Laura, pelo tema. Beijo. Então, voltando lá. Zenir, o que a Bíblia fala e ensina sobre o racismo? Olha, todos somos iguais perante Deus, né? Ele é autor da criação, criou a todos. O sol brilha para todos igual. Crente, não crente, preto, branco, índio, o sol nasceu para todos. Não há justo sobre a terra. Mas o versículo não diz assim, amarás o branco como a ti mesmo? É o próximo. É? Amarás o próximo como a ti mesmo. Né? Temos que amar uns aos outros, né? Perante a lei de Deus e buscar em Deus, né? Esse equilíbrio, essa sabedoria, aprendermos esse amor. Se a gente não ama o ensinado. próximo, como podemos amar a Deus? Se não amamos aquele a quem vemos, como podemos amar a quem não vemos? Verdade. Então, Zeni, tem aqui uma pergunta para você da nossa querida Georgiana. Racismo não é apenas preconceito, configura a ausência de Deus na vida do racista e é crime. Sanções são previstas na Lei 7716 de 1989. Quais são as providências necessárias que uma vítima de racismo deve tomar? Olha, ela deve comunicar ao Ministério Público, né? Está sofrendo, procurar uma delegacia próxima da casa. Se esse for o caso, tem muitos órgãos, ONGs, que hoje atendem a pessoas, né, que são discriminadas, que sofrem abusos. Ela pode procurar. Tá. Helenita, você observa que existe racismo na igreja evangélica? Existe, sim. Infelizmente, é uma constatação triste, né? Velada, né? E eu queria... Esse momento do musical fala bastante sobre isso. E eu lembrei de uma cena tão... Nossa, me doeu mesmo. Dos rapazes que chega na cidade, se eu não me engano, Nova York, para falar... Nossa, ele não pode estar junto. Então, ele precisa orar. E é uma escola orar. bíblica. A escola é bíblica. A escola é bíblica. Os jovens estão lá orando, buscando a Deus. Envia-nos a levar o evangelho a toda criatura e tal. Quando ele quer entrar, participar do grupo. Exatamente. Eu queria até ilustrar isso falando que sombra não tem cor. É isso aí. Já pensaram nisso? Exatamente. A gente está diante do sol e as sombras todas são iguais. E eu queria rapidamente, é bem pequeno, Eliana, falar a respeito desse poema, que fala muito bem. O menino corre e pula, o menino ele tem a pele escura. Ele corre e pula, mas sozinho. Pois ninguém quer brincar com o escurinho. O menino vai para casa, chora. Chora e se pergunta, por que comigo? Por que ninguém é meu amigo? Mas a vida é injusta. A vida é injusta? Eis a pergunta, por que ninguém quer ser o amigo do escurinho? Só por ter a pele escura? Isso lá é motivo de tal tortura? Ele também é gente, ele também sente. Solidão, tristeza, solidão. Ela cria um enorme buraco no peito, o qual só se preenche no leito de morte. Mas veja que sorte, você não passa por essa tortura. Então pense 2 vezes antes de desprezar quem tem a pele escura. Isso aí, bem. Algo a gente pensar, né? Claro, é um poema triste, real, e eu quis trazer para ilustrar aqui o nosso debate hoje. Muito bom. E Tiago, capítulo 2, diz que
fazer acepção de pessoas é pecado. É isso aí. Pecado. Né? É pecado. Então, respondendo até a pergunta que você fez para ela, a Bíblia fala que é pecado. E não só em relação ao racismo, mas nessa passagem de Tiago 2, fala sobre você dar o melhor lugar para quem está com um anel de ouro, né? Quem tem uma condição financeira melhor, não é verdade? Então, quando a gente faz esse tipo de acepção de pessoas, a gente está pecando. E aí, falando de mim novamente em relação à autoestima baixa, eu também já melhorei minha situação financeira e eu fazia um seminário, Querigma, que eu faço da Igreja Batista Instituto, do qual eu sou membro. Eu ia para as aulas com a minha Range Rover, que eu ganhei da Rinodê, né, como líder, e eu escondia minha Range Rover para que ninguém visse eu sair de lá, dela, porque eu tinha medo das pessoas se afastarem de mim por ter uma situação diferenciada. Não que eu me sentisse melhor, muito pelo contrário. E quando as pessoas se apresentaram e falaram, todos tinham faculdade e eu não, com 2º grau só, eu também me senti muito pequena. Falei, que vergonha. Eu só tenho 2º grau, todo mundo aqui tem faculdade, tem doutorado, mestrado. Eu não sei nem direito, na época eu pensava, não sei nem direito, né, o que é mestrado, o que é pós, eu não tenho nem noção. Então eu me sentia diminuída. Aí é onde que depois eu conheci, né, a Febracis, o coach, comecei a entender melhor. Falei, cara, se eu tenho, porque eu mereci. Então, a crença, né, de merecimento, que eu também tinha a ser, ter, e fazer e ter. E eu entendi que eu merecia, porque agora eu já sabia quem eu era, eu já tinha a capacidade de fazer e eu merecia ter. Então, às vezes, o preconceito não está só nas pessoas. Está na gente. Está em nós também. Né? Então, aí tem a questão do racismo inverso, ou reverso. Né, que o negro não gosta de branco, não é nem isso tudo está na cabeça de cada um. É porque ele foi também discriminado, de alguma forma as pessoas tentam um discriminar o outro e a gente acaba criando essa cultura que é onde a gente pode se unir, por isso que a gente está aqui hoje, para poder mostrar para as pessoas que nós somos iguais, que nós temos amor, temos raiva também, né? Temos tristeza, sentimos frio, calor, temos emoções e somos iguais. Todos e todos os vamos para o mesmo sentimentos. Lugar. Né? Só que a escolha da eternidade é aqui. É aqui que a gente tem que escolher, onde a gente vai viver eternamente. Lá vai ter que conviver com o negro, com o judeu, com o alemão, com todo tipo de raça, né? Porque nós somos a raça humana, a raça que Deus amou, que Deus trouxe, né? Para poder... Porque ele podia fazer cada um de nós marionetes. Não podia? Podia, roubou, né? E ele tem o prazer de ver a gente escolhendo. Né? Então ele não olha pra gente igual a gente vê, com cor, cabelo liso, enrolado, se é baixo, se é alto, se é gordo, porque também tem preconceito com gente baixinha, com gente muito magra, né? Quem não tem estudo, quem idoso. Com idoso, né? Com tudo. Mas isso está na nossa cabeça. Mas se começar por nós podemos mudar o mundo, sim. Eu acredito nisso. Isso aí. E quando Jesus comissionou os apóstolos, ele mandou serem pescadores de almas. Exatamente. E almas, sabe, todos nós temos, não foi de cor, não foi de raça, não foi de pessoas de algum continente específico, foram almas. E as almas somos todos nós, porque a alma é eterna, né? Todos nós vamos viver eternamente, ou com Deus, ou longe de Deus. Existir, a alma vai existir eternamente. E quantos têm coragem de abraçar um mendigo? Minhas filhas, quando pequena, cansaram de, no fundo, eu ter que ficar tomando conta que elas abraçavam os mendigos. Né? Então, isso aí, eles me ajudaram a botar elas no ônibus. E aí, você vê, hoje, são meninas de Deus, né, que veem todos como iguais. Por quê? Foi ensinado. Que benção. É isso aí. Uma pergunta aqui para a mesa. Qual é a razão do racismo? Olha, é uma coisa complexa, né? Eu não tenho a questão acadêmica para falar sobre isso, mas eu acho que é o medo do ser humano, engraçado. Quando quem tem bicho aqui sabe que um animal só ataca o outro quando ele está com medo. E isso é uma coisa minha, tá, gente? Não tem nenhuma base científica, né? E eu sempre pensei nisso. Uma pessoa que, se você não tem medo, você não vai atacar ninguém. Entendeu? Eu acho que é muito isso, a pessoa... Acho que aí entra a questão da fé também, porque se você tem fé e você não tem medo, porque você sabe que a alma é eterna, né? Então, para que você vai atacar uma pessoa? Porque você tem sua segurança. Eu acho que é muito isso, a pessoa ter uma... É uma coisa meio psicológica, né?
essa é a minha definição de qualquer grosseria, ou qualquer, no caso do racismo, se você querer se sentir superior. Mas a superioridade vai por uma questão mesmo pessoal de medo mesmo. Só fere quem foi ferido, né? Oi? Só fere quem foi ferido. A pessoa que é ferida, que quer ferir o outro. Exatamente. Você quer demonstrar uma superioridade, mas mas qual é o maior medo que as pessoas têm? O medo da morte. A partir do momento que você não tem medo da morte, porque você tem uma fé, você não vai atacar ninguém. Mas aí vem aquela questão da conversão. Se você realmente se converteu, se você realmente tem a fé, você não precisa ter medo, você não precisa atacar ninguém. É isso aí. Entendeu? Mas a luta pelo poder, eu acho que é a base. A luta pelo poder, Eclesiastes 3:8. Eclesiastes 8. Tem um versículo lá no finalzinho que diz que há tempos em que o homem tem o poder para dominar o outro homem. De tempo em tempo, o homem está sempre buscando. Então, é o domínio, é o socioeconômico, isso aí é que vai gerando. Bom, o judeu é que é culpado, o negro é que é culpado da violência. Então, alguém é culpado, mas ele detém o poder. Então, chegou o momento das considerações finais, Silvia. Infelizmente, nosso programa tem hora para terminar, mas agradeço muito a presença de todas vocês. É um tema muito importante que tem que ser debatido nas escolas, né? Nós temos que... Não pode ficar quieto, não. A Helenita falou aqui muito bem que muitas vezes a pessoa não vamos tocar nesse assunto. Não, tem que tocar sim. Quanto mais a gente toca, mais comum ele fica e vai perdendo a força, né? Então, eu quero agradecer muito a presença de todas. Eu quero começar com a Mila, agradecendo muito a sua presença, te conhecer também, foi muito bom. Muito obrigada. As suas considerações finais, se quiser deixar algum site, um telefone, alguma coisa que ficou de falar, pode falar. Na verdade, eu sou da Escola de Música, né, lá da Cidade das Artes. Inclusive, a primeira-dama teve um papel muito bonito, não na minha área, mas, no caso, ela fez uma doação muito... Eu sei, Nata, que foi por influência sua que a gente conseguiu... instrumentos para um projeto chamado Orquestra nas Escolas, e eu acho que o que a gente começou a conversar lá fora é que a música transforma, e eu acho que é muito importante. Eu acho que através da música a gente pode, não só através da fé, mas a música ela transforma. Então eu acho que quem puder apoiar todos os projetos sociais, né, da Cidade das Artes e outros que tem aqui na cidade do Rio de Janeiro e onde você for, eu acho que é muito importante, né? Então, acho que eu fugi um pouquinho, mas... Não, mas é isso aí. Inclusive, na arte, não tem diferença, sabe? Ela acaba com todos os preconceitos, porque o artista, são todos iguais. Então, quando as crianças estão numa orquestra tocando, é um conjunto. Foi o final do ano passado, foi o final agora do semestre, né? E aí eu nem conhecia, e todo mundo chorava, porque era assim, aquela orquestra linda, você sabe, foram 2 anos e é um projeto que é feito nas escolas do Rio de Janeiro, do município, e as crianças precisavam de instrumento, a gente sabe que são instrumentos caros, né? E estava o Dado Villa-Lobos, na verdade, foi lindo, assim. Ninguém se aguentava, no final era todo mundo aos prantos, assim. Muito porque todo mundo fala, só violência, não sei o quê, e de repente você vê um projeto lindo, porque as pessoas tocando, sabe? Lendo partitura, sabe? Então, eu acho que é isso que é o recado que eu tenho que deixar. Vamos procurar a paz, o amor, através da fé e através da música. É isso aí. Obrigado, Mila, muito obrigada. Lenita, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, queridas. Eu quero só dizer para você, mulher negra, que talvez esteja numa situação vulnerável ou não tão privilegiada, que você que faz um serviço que você acha que não é essencial, aquela mulher que é branca ou negra também, que tenha um patamar, um estudo, foi privilegiada, ela vai precisar do seu, e vice-versa. Talvez a mulher também, que é branca e que é doutora, que é juíza, que, enfim, vai precisar do serviço daquela que lava a roupa, que passa a roupa. Então, o meu recado para você é o seguinte: não permita que nem grandes, nem problemas, nem pequenas, problemas ou pessoas venham te diminuir. Pode ser grande ou pequeno, tanto problemas quanto pessoas. Não permita que te diminua. Você tem seu valor. Obrigada. E é único. Seu valor é único. Não tem no universo inteiro uma pessoa como você. Obrigada, Lenita. Obrigada. Mona Lisa, muito prazer te conhecer. Suas considerações finais, por favor. Prazer é todo meu. E eu, como líder do Grupo Rinodeia, trabalho com as pérolas também no Brasil todo. A gente tem ajudado muito as mulheres, atendo como coach integral sistêmico, individualmente, em grupo. Faço bastante palestras. E o meu telefone é 96574-7486. Meu Instagram é Mona Lisa Guimarães com S.
Mona Lisa Guimarães Oficial. Então, quem quiser falar comigo, inclusive eu vou postar uma foto bem bacana daqui. E quem comentar lá, me seguir, me comentar, eu vou sortear um livro. Olha! Oba! Vale a pena acreditar. E quero agradecer muito e dizer que um dia eu fui exemplo daquilo que não se deve fazer, escrevi um livro por isso. Hoje eu me considero um exemplo daquilo que se deve fazer e estou aí nessa missão para ajudar milhares e milhares de mulheres, não só mulheres, mas pessoas, adolescentes, jovens. E eu falo muito das mulheres porque eu sou uma mulher que passei várias coisas que as mulheres também passaram. Então, o meu objetivo é ajudar. Agradeço muito, Eliane Vale. Tá? Muito obrigada mesmo. Um prazer. Silvia, perdão, pelo convite. Todas as nossas participantes. Amei conhecer vocês, aprendi muito aqui hoje. E daqui para frente, cada dia mais nos tornarmos uma pessoa melhor. Isso aí. Obrigada. Muito bonita a sua história, porque você ressignificou a sua vida, né? E é possível, você que está nos ouvindo agora em casa. Agora estou escrevendo outro livro, A Vida é Feita de Escolhas. Porque eu poderia estar chorando, exatamente, me lamentando, me vitimizando. Você podia se vitimizando. Que aconteceu, que não pode mudar. E reconstruir. A gente repete muito isso aqui, para a pessoa que está em casa. Se sua vida foi ruim até aqui, você não pode mudar. Mas daqui para frente a decisão é sua. Exato. Você pode ressignificar a sua história, sabe? O começo você não pode não mudar, mas o final você pode decidir, tá? Muito obrigada, tá, Mona Lisa? Eu que agradeço. Zeni, muito obrigada pela sua presença também. Estou muito agradecida por essa oportunidade, né? Falar de um tema tão relevante, tão importante, né, que continua aí acontecendo. Infelizmente. E agradecida a Deus mesmo, que esse canal, né, de poder falar, de poder estimular as pessoas. Olha, continua lutando, continua estudando, você consegue, é possível, né? Graças a Deus, a mulher negra, o homem negro tem se posicionado, tem estudado, tem se cuidado mais. As ONGs que fazem esse trabalho, muito trabalho social incentivando a garotada a sair da criminalidade, não é? Para não levar essa culpa. A violência é por conta do negro, não. Através da arte, da capoeira, da música, do teatro. Então vai conseguindo e vai acessando a lugares altos que Deus tem preparado para nós. Isso aí, muito agradecido. E esse programa tem me estimulado. Já estou com vontade de voltar a estudar, de voltar a participar politicamente, que através da política conheci Carlos Alberto de Oliveira, não é, que transformou, que era contravenção ao racismo e passou a ser crime inafiançável. Então, através da política, eu consegui mudar muita coisa na minha vida. Gosto bastante. Militante político. Eu esqueci de deixar minha rede social. Quem quiser lá, a gente trabalha também orientando pessoas com vídeos motivacionais e saber um pouco a respeito da Casa da Mulher Carioca Tia Doca, ou Adina Coutinho. Lenita_48 no Instagram. Lenita Ribeiro no Facebook. Fala devagar. Eu falei, meu Deus, eu esqueci minha fala, agora já estou em cima da hora. Lenita. Lenita, não é Helenita. Não, Lenita _48 do Instagram. E o Facebook, Lenita Ribeiro. Obrigado. Obrigada, Lenita. Então vamos orar. Pai querido, graças te damos, Senhor, por esse programa tão maravilhoso, porque aqui vemos, Senhor, claramente a tua vontade para com os seres humanos. Senhor, o Senhor nos pintou de cores diferentes porque o Senhor é um artista. O Senhor teve prazer, Senhor, mas nem por isso somos inferiores ou superiores a ninguém. Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Somos tão especiais, tão preciosos, que o Senhor pagou um preço altíssimo para salvar as nossas almas. E nós somos eternamente gratos, Senhor. Queremos viver neste mundo uma vida digna de sermos chamados teus filhos. Vivemos uma vida que realmente exale o teu amor, o verdadeiro amor, Senhor, sem preconceito. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, a caminhar nas pisadas do Mestre, que foi o verdadeiro exemplo
de amor, de compaixão, de misericórdia. Senhor, nós te agradecemos do fundo do coração pela tua palavra, a Bíblia Sagrada, que nos ensina a cada dia, ela se renova a cada dia. Toda vez que lemos, Senhor, é algo novo que sai, que nos revela, que nos conforta, que nos exorta, que nos direciona. Muito obrigado, Senhor, porque é a palavra que um dia esteve no teu coração, na tua boca e agora está em nossas mãos. Toda vez que eu pego a Bíblia Sagrada, eu temo e tremo, porque ela é sagrada e nós temos acesso a ela. Quantas pessoas no mundo afora não têm acesso à tua palavra, estão sedentas e nós muitas vezes não temos nem tempo. Olhamos as redes sociais, temos tempo para tudo, mas não temos para a tua palavra. Senhor, cobra da gente isso. Queremos ter comunhão realmente profunda contigo, te compreender, te entender, te servir de todo o coração. Te agradecemos mais uma vez por esse programa, pela vida dessas mulheres, no nome mais precioso deste universo, que é o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Rei, Jesus Cristo. Amém. Até quando vai ser desse jeito? Menos amor e mais preconceito. Até quando esse olhar de censura